Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que são as strings, a sua relação com WebSockets e a diferença de utilizar WebSockets versus utilizar APIs. Então se você está começando agora no desenvolvimento web e está meio perdido com esses termos, esse vídeo aqui vai te ajudar. Primeiro ponto, quando a gente fala de strings, tá? O que nós estamos querendo dizer? Uma string, a tradução mais literal seria um fluxo de dados, certo? Então uma string ela é uma espécie de conexão entre duas partes, certo? E aí nessa conexão vai fluir dados de um lado para o outro. Quando a gente fala de um aspecto mais prático, porque a string é um conceito mais abstrato, certo? Quando a gente vai para um aspecto mais prático, a tecnologia mais comum, tá, para a criação de strings, a criação desses canais de dados, se chama WebSocket. O WebSocket ele é um padrão aberto que é implementado aí pelos navegadores de internet, é implementado pelos clientes web, né? É um padrão muito popular de tecnologia para fazer essa comunicação via strings. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é, quando eu falo de strings, geralmente eu estou falando de alguma implementação de WebSocket. Tá? Essas implementações de WebSockets, vocês podem estar fazendo ou utilizando com qualquer linguagem de programação web. Quem me conhece aqui há mais tempo, que acompanha o meu trabalho há mais tempo, sabe que eu trabalho muito forte em cima de JavaScript. Mas o WebSocket não é exclusivo de JavaScript, tá? Você consegue utilizar o WebSocket com, sei lá, C#, Python, Java, qualquer linguagem de programação que tenha suporte à web. Para mim, não importa hoje, porque vocês vão conseguir aproveitar o conteúdo, beleza? Apesar disso, quem quiser depois ver como que você implementa WebSockets em programação, você encontra aqui no canal e também no meu blog, tutoriais ensinando a fazer servidor de WebSocket, cliente de WebSocket, inclusive exemplos práticos utilizando a Binance, tá, como servidor de WebSocket, a gente criando interface que reage em tempo real, aplicativo que consome as strings da Binance, aplicativo móvel, Android e iOS. Tem um monte de tutorial legal que se vocês procurarem aqui tanto no canal quanto no blog vocês encontram utilizando a tecnologia JavaScript. Tá? Mas novamente, o conteúdo de hoje, especificamente, a gente não vai escrever código JavaScript, mas fica a dica quem quiser se aprofundar aqui no canal e lá no blog também. Beleza? Então, o primeiro ponto é entender que quando a gente fala de string, é praticamente a mesma coisa que a gente fala de WebSocket. Na imensa maioria dos casos, 90% dos casos, é a mesma coisa. Certo? E tem várias empresas que fornecem acesso aos seus dados através de strings. Porque qual que é a diferença, Luiz? Qual que é a diferença de API e de WebSocket? API e WebSocket. Quando a gente tem uma API para consumir, para acessar, quando uma empresa disponibiliza uma API, eu consigo pegar os dados da empresa, só que sempre eu tenho que ir até o servidor, fazer uma requisição ao servidor da empresa e pedir o dado que eu quero. Se é um dado que muda com frequência, eu tenho que ficar fazendo essas requisições com frequência. Com WebSockets não precisa. Por quê? Porque na API eu tenho um canal de comunicação que é eu me comunicando com o servidor. Numa string, num WebSocket, o canal de comunicação ele é bilateral. Ele é ida e ele é volta. Então, eu digo para o servidor, eu estabeleço um canal de comunicação e digo para ele, servidor, me avisa quando tal informação surgir ou mudar, alguma coisa do tipo. E aí eu deixo para lá, deixo conectado e esqueço, vou seguir a minha vida, vou fazer outras coisas no sistema. E aí o servidor, quando ele tiver uma novidade para mim, ele me envia essa novidade. Então, quando a gente tem à nossa disposição o WebSockets, para consumir dados de uma empresa, seja ela uma corretora cripto, seja ela, sei lá, um servidor de e-mail, um RP, não importa. Quando eu tenho um WebSocket da empresa para consumir dados,
é preferível que eu utilize esse WebSocket ao invés de utilizar APIs, porque eu vou ter um consumo de recursos muito menor e eu vou ter principalmente uma velocidade e, consequentemente, uma experiência para os meus usuários muito melhor. Vamos dar um exemplo. Na Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, se eu quero saber se uma ordem foi executada, imagina que eu coloquei lá uma ordem que eu quero comprar Bitcoin quando ele cair de um preço X. Tá? Então imagina, vamos chutar aí, o Bitcoin vou chutar um valor qualquer, o Bitcoin está $30 mil, quando ele cair abaixo de 29 eu quero comprar, por exemplo. Se eu estou fazendo essa consulta via API, eu vou ter que ficar de minuto em minuto, de repente, perguntando para a Binance. E aí, o preço já está abaixo de 29? Agora, se eu tenho a opção de me conectar numa string de preços, eu crio a conexão e aí eu recebo o preço toda vez que ele é atualizado. E com isso eu consigo tomar uma decisão muito mais rápida. Porque assim que o preço for atualizado, eu vou receber essa informação, eu vou aplicar a minha lógica e poder realizar uma ação. Certo? Então eu consigo não apenas, com o uso de WebSockets, economizar recurso, economizar chamadas do servidor, certo? Como ser mais ágil, mais assertivo e, consequentemente, oferecer para o meu usuário, se eu estou desenvolvendo uma aplicação para o usuário final, eu consigo oferecer para ele uma experiência melhor. Beleza? Então, é importante esse entendimento, porque muita gente me pergunta, né, qual que é a diferença, né, para que eu uso um, para que eu uso outro. Porque na API, tem tudo que tem nos WebSockets, nas strings, tem na API também, no caso da Binance. Tá? Nem toda empresa é assim, mas no caso da Binance tem a mesma coisa nos dois, do ponto de vista de dados. Certo? E essas pessoas ficam usando a API e não se ligam que elas têm uma experiência, né, muito melhor se elas utilizarem o WebSocket. Mas, claro, eu também entendo que muita gente não utiliza o WebSocket porque ele tem ali alguns... é diferente, né? É um pouquinho mais complicado em alguns momentos. E aí, conseguiu entender o que são strings, WebSockets e a diferença do uso deles para APIs? Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você finalmente entendeu, vou pedir aí o seu like em retribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Aliás, se você tiver interesse em strings para a área de cripto, tem muito material bacana aqui no canal sobre isso na playlist de Bot Cripto. Fica o convite para você dar uma olhada. Vou deixar o link na descrição também. Um abraço e até a próxima. Valeu!